E agora a doutora Aline vai falar de que vocês adoram quando a gente fala sobre harmonização facial. E eu convidei a doutora Aline Pérez Arashiro. Ela é mestiça. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Duda? É um prazer estar aqui. Igualmente, seja bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Cirurgiã dentista especialista em harmonização orofacial. O momento que está na moda, né? Como as pessoas têm buscado a harmonização, né? Com certeza. Tá, assim, tanto para retardar o processo de envelhecimento, como para melhora de autoestima. Acho que, no fundo, todo mundo acaba saindo com a autoestima elevada, né? Com certeza. Quando a pessoa vai buscar uma harmonização, ela realmente encontra ali a autoestima. E é muito legal, porque a gente fala que o Brasil é referência em procedimentos estéticos, né? Os melhores profissionais estão no Brasil. Aqui, Agora me fala, que tipo de paciente é indicado para fazer uma harmonização facial, por exemplo? Pacientes que querem envelhecer com qualidade, que querem melhora de qualidade de pele, que querem uma melhora na autoestima. Esses pacientes são indicados. Agora, você como dentista orofacial, tem um quê a mais aí que é a questão funcional, Sim. né? Eu falo que dentista, olha, falou em questão de funcional, Sim. É importantíssimo você procurar um especialista. E a harmonização facial, ela tem muita relação com essa questão funcional, né? Com certeza. E explica um pouquinho pra gente dessa relação de funcional com estética. A parte funcional, a gente trata muito a parte, por exemplo, de pacientes que têm alguma disfunção. Tá. Disfunção temporomandibular, por exemplo, um paciente que é bruxista, um paciente que tem apertamento. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, a toxina botulínica para a melhora desses sintomas. Então, acaba que associa tanto a parte estética quanto a parte funcional. Né? Ou seja, né, vai para tratar o rosto e ainda acaba de quebra tratando funcional. Pacientes, por exemplo, que têm estruturas ósseas que são descompensadas. Sim. Muitas vezes com preenchimento facial, com preenchedor, a gente consegue compensar, amenizar essa falta que é esquelética, por exemplo. E a assimetria, que às vezes não é só óssea também, mas todo mundo é assimétrico, todos, né? Todo mundo é assimétrico. Sim. E eu acho incrível que a harmonização, com um bom olho profissional... Um bom olhar clínico, exatamente, Duda. A gente consegue alinhar esse paciente, deixar ele menos assimétrico, com certeza. Você fotografa todos os anos depois? Todos. Acho de extrema importância. Qual a reação do paciente quando ele olha? Alguns pacientes até choram, né? Sério? Eles se emocionam ao ver aquilo. Muitos pacientes, às vezes, chegam com a autoestima muito baixa no consultório, né? E o meu objetivo é esse, é devolver essa autoestima, é fazer com que essa pessoa se sinta valorizada, né? Se sinta bonita, se sinta importante. É isso. Em que momento que você diz, não, você não é indicado para fazer harmonização facial? Às vezes você tem que falar não, né? É expectativa não realista, muitas vezes. Né? Às vezes o paciente ele vem com uma expectativa muito alta, né? E às vezes a gente olha, são questões emocionais que são envolvidas muitas vezes. Então é um contexto geral que a gente, de repente, precisa avaliar o paciente para saber, olha, esse paciente dá para fazer, esse paciente não dá para fazer. Sim. Pacientes com doenças sistêmicas, né, doenças de base, pacientes autoimunes, a gente deve considerar, pacientes que estão descompensados, eles não vão apresentar bom resultado. Sim. Né? Então, eu acho que a estética, ela tem que estar em conjunto com a parte sistêmica. A parte sistêmica do nosso paciente, ela precisa estar redonda, porque aí a estética, ela vem de grande valia, assim, aí ela dá resultados muito satisfatórios. Você acredita que o profissional que trabalha com harmonização, principalmente facial, né? Imagina a pessoa se olha no espelho, ela tem que se reconhecer. Você acredita que o profissional tem que ter um pouco de psicologia ali para lidar com alguns pacientes? Com certeza, Duda, com certeza, porque nós profissionais, nós temos um olhar clínico, né? Então, quando a gente faz um planejamento do nosso paciente, a gente já indica para ele aquilo que é necessário. Sim. Mas sempre existe aquele paciente que ele quer sempre um pouquinho a mais. E às vezes o a mais não é satisfatório. Já né? aconteceu de você perceber que um paciente estava indo procurar na harmonização ou algum procedimento, talvez sanar algum problema, alguma dor, algo que você falou, não vou mexer, não é hora. Com certeza, isso aconteceu? Acontece, porque assim, pacientes que nos procuram às vezes que a gente já pega que esse é o paciente, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes nada do que você faça, nada do que você entrega para o paciente vai trazer para ele o alívio daquela dor. Exato. Ou a satisfação, né? Porque às vezes é uma busca de algo que não vem.
né? Mesmo com os procedimentos estéticos. E assim, a gente sabe que, falando em estética, as pessoas buscam muitas vezes referência. Ah, eu quero ter a boca da Angelina Jolie. Exato. Eu gostaria de ter só a conta bancária, já estava bom, tá? A boca, tô satisfeita com a minha, mas vamos lá. Acontece do paciente, por exemplo, chegar no consultório e trazer uma referência. Eu quero o nariz da Nicole Kidman, uma boca... E aí? Porque às vezes acaba sendo um excesso para aquela pessoa. E as pessoas, às vezes, elas são muito excessivas quando se fala estética. Como você lida com isso? Primeiro que eu lido com a parte, eu faço com que o paciente entenda a parte óssea, né, dele, a estrutura esquelética que ele apresenta. Muitas vezes ele quer uma boca de Angelina Jolie, mas ele não tem estruturas, padrões faciais que competem à boca da Angelina Jolie. Né? Às vezes ele quer um nariz de Nicole Kidman, mas a estrutura óssea dele, o padrão facial dele não compete ao nariz da Nicole Kidman. Então, eu tento trazer o meu paciente para a realidade. Trazer realmente para a realidade. E é isso. O lance é perder bastante tempo ali, de repente, numa anamnese, numa conversa com o seu paciente, para que ele entenda, de fato, o que é melhor para ele, né? Agora, me diz uma coisa, cada vez mais cedo as pessoas querem mudar, querem harmonizar, e a gente sabe que a harmonização é usada muito para para assim, prevenir o envelhecimento até precoce, né? Sim. Mas vamos lá, a partir de que idade que você diz, olha, a partir dessa idade eu acho legal a pessoa começar, porque também tem, às vezes você vê meninas muito jovens querendo fazer procedimentos. Sim. Duda, a partir dos 25 anos de idade, a gente começa a ter uma queda da concentração de colágeno e elastina que nós temos presentes no nosso organismo. Mas não necessariamente essa paciente de 25 anos indica-se algum procedimento, né, de bioestimulação de colágeno, por exemplo, porque essa perda que a gente tem, ela é muito pequena por ano. Né? Então eu avalio muito a queixa principal da minha paciente, o fototipo que ela me apresenta, o padrão facial que ela me apresenta, para então eu indicar algum procedimento necessário naquela idade. Intervalo, tem que ter intervalo entre procedimento e outro? O ideal é respeitar, né, Duda? Principalmente quando a gente pensa em toxina botulínica. Porque sempre existe aquele paciente que chega muitas vezes no nosso consultório, né, faz, aí quando começa a passar um pouquinho dos efeitos. Então o ideal é que a gente respeite o período que já é determinado, para que esse paciente não crie aquele efeito vacina, por exemplo, que a gente chama, né? Depois o paciente quer fazer de novo, aí você não tem os resultados que você teve inicialmente, né? Por conta do excesso. Por conta do excesso e da diminuição do período que é feito aquele procedimento. Bom, olha, ela deu bastante informação importante. A harmonização facial tem que ser feita de forma segura. Procure um profissional habilitado. A gente vê tantos casos acontecendo. Eu fiquei muito triste em ver um caso que aconteceu na mídia há pouco tempo atrás, de uma especialista. Na verdade, ela não era especialista no que estava fazendo, mas foi presa por fazer procedimentos. Você deve ter visto isso na imprensa. E como outros casos que a gente vê de pessoas vindo a óbitos por excessos, por não pesquisar, por não procurar profissionais capacitados. Doutora, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Seja Duda. sempre bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Está lindíssima, por sinal. É isso aí, pessoal. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Continue acompanhando Saúde Você aqui na TV Caras e também no nosso canal do YouTube Saúde Você com Duda Rodrigues.